Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer este vídeo dividido em duas partes principais, certo? Primeira parte, algumas reflexões e ensinamentos. E a segunda, vamos discorrer sobre Eclesiastes 4 e absorver a sabedoria contida aqui, certo? Então, primeiramente, algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: nós temos que obedecer aos nossos pais para que nós vejamos a mudança neles. Ou seja, se você foi convertido primeiramente pelo Criador, existe um propósito para isso na sua família, certo? Óbvio, será salvo quem o Criador quiser, mas eu imagino que se Ele despertou você e às vezes seus pais, sua família não é convertido, existe um propósito nisso, certo? E não vamos ficar julgando nossos pais, olhando só para a parte ruim deles, porque eu tenho certeza que eles têm valores, que eles têm muitas coisas boas, a menos que eles sejam abusadores e lixos, viciados, e mesmo assim ainda existe esperança. Então o que eu gostaria de explicar? Nós temos que obedecê-los para que nós vejamos as mudanças do Criador na vida deles e para que as coisas vão bem na nossa vida também, porque a Bíblia nos fala, né? Obedeçam aos vossos pais e mães para que tudo vá bem e você viva uma vida saudável e longa. E por que isso? É o seguinte, tá? Eu vou falar primeiro sobre a regra da exceção aqui. A exceção é que você não deve obedecê-los quando isso for alguma coisa que vai contra as leis do Criador, contra a vontade do Criador. Então eu vou dar um exemplo. Ano passado, o meu pai queria me obrigar a montar uma árvore de Natal, a colocar os enfeites, como a gente fazia nos anos anteriores. E ele quis me obrigar. Eu tentei explicar para ele sobre a origem do Natal, sobre que isso era desagradável ao Criador e que eu não me importava com a minha vontade ou com tradições, e sim com a vontade do Criador. Dessa forma, ele não compreendeu, houve uma tensão ali por alguns meses na casa. Enfim, ele até chegou a viajar e a tensão foi aumentando, chegou a me ameaçar, falou que se ele voltasse de viagem e não tivesse montado a árvore, queria me quebrar na porrada, essas coisas. Só que eu resisti e não montei, nem ele montou, e acho que o Criador fez ele entender. Então tem vezes que você não pode obedecer quando for algo contrário à vontade do Criador, que você sabe que é errado. Mas na maioria dos casos, meus irmãos, se nós obedecemos, isso vai gerar um bom resultado. Então vou dar um exemplo. Eu não gosto de arrumar a cama, mas se o meu pai sempre mandava eu arrumar a cama e eu percebia que não adianta você orar pela conversão de uma pessoa, tentar explicar alguns conceitos da Matrix, sobre a farsa da política, por exemplo, ou outros assuntos, e às vezes não entra na cabeça da pessoa. Só que se você vai obedecendo, isso vai tirando a legalidade do inimigo, porque quando você desobedece, certo? Vamos supor, você orou numa noite ou numa manhã para Deus ir trabalhando no coração da pessoa e convertendo ela, e logo em seguida, ou no dia seguinte, essa pessoa, seu pai, sua mãe, vem pedir para você arrumar a cama, para você lavar uma louça, jogar um lixo. Se você deixa de fazer isso, o inimigo que está ao redor, certo? O acusador vai lá no trono de Deus e fala para ele, não está obedecendo o Criador, e isso vai mantendo a pessoa cega e a sua oração perde o efeito. Então, quanto mais você sacrificar, certo? Se você obedece essa pessoa, mesmo sem você querer, isso vai gerando com que as suas orações surtam mais efeito, certo? Então, a cada sacrifício que você faz, isso vai gerando as transformações nos outros. Isso vai para o segundo tópico do vídeo, antes de ir para a parte da Bíblia, né? Primeiro, transforme a si mesmo, sacrifique-se antes de querer transformar os outros, ou seja, quanto mais você sacrificar de você mesmo, você vai ver a mudança ocorrendo nos seus familiares, principalmente, certo? Quando se trata de familiares. Então, como é que eu posso explicar isso? Sim, você pensa assim, essa pessoa perde muito tempo com besteira, assistindo jornal, assistindo filmes, e não lê a Bíblia, não conversa com o Criador, e você se angustia, porque tudo aquilo é perda de tempo, né? Todos nós vamos morrer, e o mais importante dessa vida é você estar de acordo com a vontade do Altíssimo. Não adianta estar só perdendo tempo com besteira. Só que, às vezes você está orando pela pessoa, mas você pode sacrificar mais. Então você
está incomodado com alguma imagem de escultura que está na sua casa, mas você ainda tem alguns objetos que você está acumulando ali no seu quarto. Ainda tem objetos que você pode doar. Então eu percebia que eu tinha muita coisa exageradamente, assim, sei lá, objetos de limpeza de pele, por exemplo. Eu fui me desfazendo, doando e tendo o mínimo de coisas possível, fui me sentindo mais leve, mais tranquilo e percebendo que primeiro a gente precisa eliminar os objetos desagradáveis ao Criador. Digamos assim, é tudo um reflexo espiritual, sabe? Então você melhora as músicas que você ouve, melhora a forma como você passa o seu tempo, você ora mais, lê mais a Bíblia. Isso é uma coisa que você deveria fazer de qualquer forma, independente das pessoas que você ama ou não. Mas isso também vai auxiliar, conforme você faz sacrifícios, você melhora, você vai vendo a melhora nas pessoas, certo? Então era essa reflexão que eu queria trazer. Obedeça seu pai e sua mãe, tirando a regra da exceção quando isso for contra a vontade do Criador. Aí você tem que ter o discernimento ali do Espírito Santo. Segundo, você muda, sacrifica, transforma a si mesmo para que os outros também mudem. Não fica só julgando os outros. E examine cada um a si mesmo no seu coração. Tá. Então, tirei esse peso que estava dentro de mim, essa reflexão aqui que o Espírito Santo trouxe. E agora vamos a Eclesiastes 4. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Então, reflexões sobre diversas circunstâncias da vida. Depois, prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e que não têm quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham quem os consolassem. Então, ó, aqui, tá? E olha que interessante, né? Salomão, depois de passar anos fazendo cagada, se relacionando com mulheres de diversas etnias e paganismo, diversas religiões e falsos deuses, de aprisionar demônios, enfim, diversos assuntos dos quais ele se desviou da vontade do Altíssimo, mas depois, no fim da sua vida, ele conseguiu perceber aquilo que realmente era importante e fez esse livro de Eclesiastes. Então, vamos tentar entender aqui o capítulo 4. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então é interessante, né, como é que algumas pessoas que não têm a fé no Criador, como até o próprio Super Xandão já falou, são totalmente apegadas a esse mundo, ficam chorando muito, orando para que a pessoa não morra, e sabe, uma tristeza absurda, e que é uma coisa assim que me incomoda muito, porque parece que está tentando segurar a pessoa aqui na Terra, como se todos nós não fôssemos morrer, como se essa vida, óbvio, para quem vive na carne, a pessoa vai estar totalmente apegada nesse mundo. É uma pessoa que talvez acredite na reencarnação também, é uma pessoa que quer toda hora estar voltando nesse mundo lixo. Mas para quem segue o Evangelho, percebe a desgraça que é esse mundo, basicamente, você vai estar feliz aqui, vai ter a paz do Criador, mas sabe que a morte é uma libertação, né? Então viver é Cristo, morrer é lucro. Então eu não quero morrer logo pelo fato de que eu quero servir o máximo possível o Criador, participar na obra do Criador, pregar o Evangelho, libertar almas, edificar a igreja, fazer justiça. Porém, na hora que o Criador quiser me levar, pode me levar, sabe? Eu não estou apegado a essa terra. Isso é um processo, né? Isso é um processo. Então, basicamente, olha que interessante, né? Melhor é os que já morreram, eles não veem as obras que se fazem debaixo do sol, e mais felizes os que morreram. Então também envia que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então olha que interessante também que eu lembrei. Por que fazer ao próximo como a si mesmo envolve as leis do Criador? Porque alguém que está em plena consciência, em conexão com o Criador, não vai querer que os outros tenham inveja dele ou que cobicem as suas coisas. Só os ímpios, né, que vão querer chamar a atenção, porque são pessoas vazias que não têm o amor do Criador e que querem as coisas supérfluas do mundo, chamar a atenção, enfim. Mas pessoas normais não querem que os outros tenham inveja delas.
porque isso é uma energia lixo, uma energia ruim. E é por isso que fazer ao próximo como a si mesmo é uma coisa que vai dentro da vontade do Altíssimo, né? Não dentro da vontade distorcida do homem, e é por isso que envolve, é um resumo das leis do Criador. Amar o Criador acima de todas as coisas e amar a seu próximo como a si mesmo, né? Temos que analisar o contexto da palavra e não simplesmente o senso comum humanista. O tolo cruza suas mãos e arruína sua própria vida, dizendo: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sozinho e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, contudo não para de trabalhar, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, e nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha a ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Então não adianta nada acumular tesouros, concentração de poder, riquezas, sendo que isso não preenche o coração, certo? Então, Salomão resume aqui o que é mais importante. Temer a Deus, se regozijar no seu próprio trabalho, porque faz parte da vida do homem, da mulher, do ser humano, né? E ter uma família, fazer o bem, servir ao Criador, e é isso que importa, basicamente. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Então aqui ele está falando sobre tanto a questão de um casal, tanto quanto você ter um amigo, alguém para crescer junto com você, assim como um ministério para crescer. De preferência é bom você ter mais pessoas ali. Normalmente, tem uma pessoa que dá as caras, mas se você tiver alguém que for um editor, no caso tem um parceiro que está se predispondo a editar os vídeos, vamos ver se vai dar certo, isso já ajuda. Se você tiver pessoas orando por você e para que a palavra chegue a mais pessoas, isso também ajuda. Então, é isso, sabe? Mas o mais importante é você não ter carência, não necessitar dos outros. Você tem que estar apegado ao Criador, mas tendo pessoas para estarem ao seu lado, você vai conseguir edificar mais coisas. Só que tudo no tempo do Criador. Não adianta você querer que o Criador coloque alguém na sua vida, por exemplo, uma pessoa para se casar com você, sendo que você ainda nem entendeu o que é uma aliança bíblica, o que é estar com alguém, as responsabilidades disso e também o propósito verdadeiro disso, certo? Sendo que o Criador às vezes quer que a pessoa fique sozinha, até porque não existe casamento eterno, tá? Porque senão quem tá sozinho ia ficar sozinho para sempre, quem se casa ia ficar casado para sempre, sendo que o casamento ele é uma aliança temporária dessa terra para você vencer esse mundo, que representa a nossa aliança com o Criador. Mas quando nós estivermos na Nova Jerusalém, na vida eterna, o centro ali é o Criador. Não vai precisar que você esteja casado com alguém, assim como o próprio Messias fala, né? Então, assim, essa é uma das doutrinas heréticas do mormonismo, refutada pela Bíblia. Então, finalizando aqui, últimos 3 versículos, tá? Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar, enquanto o outro, porque nasceu no trono, pode tornar-se pobre. Via todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará no seu lugar. É incontável todo o povo que o seguiu. Igualmente, os que lhe seguirem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, enfim, vaidade, seguir um rei, talvez. E aqui a questão do pobre sábio, rei velho insensato. Então, a pessoa que é verdadeiramente sábia, ela não se acha melhor do que ninguém, por causa que ela leu 500 livros, né? E o sábio, obviamente, ele vai ter os preceitos dele, a base dele, não vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina, mas ao mesmo tempo ele vai ser alguém que tem humildade, que escuta as pessoas, que aprende com os outros e que não acha que é totalmente o dono da verdade.
Ele é alguém que vai ser humilde, sabe que não é ninguém, que é só o pó, que necessita do Criador, que depende do Criador. E isso é a sabedoria, né? Mas a partir do momento que você vê que alguém está falando besteira, você não vai perder seu tempo dando atenção. Então, nós temos que ser pessoas inteligentes que entendem as nuances da vida e dos versículos para não generalizarmos tudo, porque tem muitas coisas aqui que você tem que entender o contexto, entender as nuances, certo? Então, esse foi Eclesiastes, capítulo 4, segundo o meu ponto de vista, baseado na Bíblia, né? Naquilo que o Espírito Santo me traz, no temor de Deus, e minhas reflexões para edificar vocês. Então, espero que tenha agregado, tá? Eu vou procurar um salmo edificante, salmo magnífico, para falar no próximo vídeo. Então, aguardem. E é isso, meus irmãos. Deixem seus comentários aí, que ajuda bastante. Deixem o gostei de vocês. Compartilhem o vídeo. E, por fim, eu descobri como é que deixa legendas automáticas nos vídeos. É bem simples, tá? Se algum de vocês tiver canal e quiser, eu explico pra vocês nos comentários, porque isso ajuda no alcance do vídeo, tá? Então, que o Criador vos abençoe grandemente, que a palavra penetre nos corações de vocês, tá? E que o Criador vos abençoe. Até a próxima.